Bom dia para todos, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando nossa escola bíblica dominical e eu tenho certeza que Deus tem coisas novas para a gente. Gostaria de fazer uma oração iniciando esse trabalho. Quero pedir desculpas aí pelo atraso, porque tudo que depende um pouquinho aí de um traquejo nesse novo sistema acaba complicando um pouquinho para a gente. Mas vamos nessa, Deus tem coisas boas para cada um de nós. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos por mais um dia de vitória, por mais um dia de bênçãos que o Senhor tem nos dado para juntos, Senhor, meditarmos na tua palavra e observarmos, ó Deus, os teus ensinos. Que os teus ensinos sejam, Senhor, sempre a base do nosso caminhar, do nosso dia a dia. Senhor, que o teu Espírito Santo nos ilumine e traga ao nosso coração a paz interior, traga ao nosso coração, Senhor, a iluminação da tua palavra, para que as revelações divinas sejam manifestadas, Pai, por intermédio do teu Espírito Santo. Nós oramos, usa os teus servos em tuas mãos, usa, Senhor, o André, o Rubens, usa a nossa vida para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí. Rubens, pode fazer a primeira parte da lição? Ok, bom dia a todos na paz do Senhor. Vamos lá então, sem perda de tempo hoje, para otimizarmos aí nosso pouco que nos sobrou. Então, dando continuidade aí à edição especial da lições bíblicas, né? Os princípios divinos em tempos de crise. Nossa, não tinha como calhar melhor para esse período que estamos vivendo, né? E o subtítulo lá fala a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Hoje, 12 de julho de 2020, e seguiremos aqui na lição de número 2, Despertamento Espiritual, um milagre. O texto áureo para hoje, quem quiser tomar nota aí, por gentileza, encontra-se no livro de Romanos, capítulo 13, verso 11. Diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Então, hoje chamaremos a atenção para um despertamento. Então, na semana tivemos a leitura diária sobre despertamento, despertando a vida de louvor, despertando a vida de oração, despertando para a peleja, para aprender, despertando o dom. E agora, o textual de hoje, é hora de despertar. A leitura bíblica em classe, farei a leitura para vocês aqui, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 1. Esdras 1, do versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1 também, versículo 1 ao 4. Farei uma leitura aqui no sentido de trazer um pouco mais a história. Como vocês vão lembrar, semana passada já iniciamos, falamos um pouco de Daniel, trouxemos também a questão do reinado de Ciro, né? E hoje vamos pegar um pouco mais na visão de Esdras em relação ao que Deus fez com o despertamento na vida do rei Ciro. Vamos lá, então? Todos atentos. Esdras, capítulo 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá.
quem há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, falaremos na lição de hoje que o rei Ciro não era do povo escolhido por Deus, né? Mas o Espírito de Deus se apossou na vida do rei Ciro. Versículo 4. E todo aquele que ficar em alguns lugares, que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Certo? Neemias, capítulo 1, vai continuar. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? É isso aí, pastor André? André, é isso aí? Vamos entrar no tópico 1. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre despertamento, né? Então, o tema, né, despertamento espiritual, um milagre. Então, nós acreditamos, nós cremos que esse tempo, assim como nós falamos na aula anterior, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de despertamento. Então, mediante a isso, a gente vai ver algumas características, né, alguns pontos importantes sobre esse despertamento que está acontecendo nesses dias de hoje. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico, ele fala assim, ó, despertamento espiritual, emana do próprio Deus. Então, olha que interessante, né? Aí a gente pega aquela parte que o Rubens já leu, que fala sobre Ciro, que foi despertado por Deus para agir a favor do povo de Israel, para começar um processo de restauração. Então, a gente percebe que o primeiro ponto de um despertamento é Deus, que emana do próprio Deus esse despertamento, é Deus trabalhando para restaurar a sua igreja, para restaurar o seu povo, para trazer essa restauração. Então, a gente percebe o despertamento, ele vem do próprio Deus, é uma ação de Deus, e ele vai usar um canal, né, para agir sobre a vida da sua igreja, né? Ele vai usar o pastor, ele vai usar os líderes, ele vai trazer uma palavra, ele vai trazer um ensino, ele vai trazer uma orientação para que a igreja seja despertada. E esse tempo de despertamento, Deus ele sempre age num tempo propício. Nós vemos que pela história bíblica, mesmo antes ali do cativeiro, nós percebemos que Israel ele sofreu bastante por causa do seu afastamento a Deus, e que Deus sempre trouxe despertamentos para o povo de Israel através dos profetas, né? O Rubens estava comentando bastante sobre Isaías, né? E como todas as coisas que aconteceram ali no livro de Isaías, não vou entrar em detalhes, mas tem bastante coisa, né, Rubens? Tem bastante coisa. Mas você percebe, através dos profetas, Deus ele traz o despertamento,
E o despertamento ele é uma coisa maravilhosa, realmente é um milagre que emana do próprio Deus. Porque sempre que vem um despertamento, Deus traz primeiro o quê? A restauração. E essa restauração, ela aproxima o seu povo, né, de Deus, faz com que ele esteja mais próximo de Deus, e assim, por isso que nós vemos que é um milagre, porque ele vem com uma série de vamos dizer assim, de reconstruções na vida espiritual da igreja, na vida espiritual do indivíduo em si, do cristão, né? Então, esse avivamento, esse primeiro tópico, ele fala que esse avivamento espiritual, ele emana de Deus, é uma ação de Deus para trazer essa restauração. Nós vamos ver que são basicamente 2 objetivos que vem o despertamento, né? Que é trazer a restauração e trazer a salvação, ou seja, endireitar as veredas, né? Para que a gente consiga viver mais o sobrenatural, os milagres e tudo que Deus tem para nós. E é interessante observar que ele sempre pega momentos de crise, momentos de dificuldades, né? A gente poderia lembrar mais uma vez do cativeiro, que era um momento de extrema dificuldade para o povo de Israel, onde foi, vamos dizer assim, um deserto para o povo de Israel, onde ele aprendeu a se voltar para Deus, né? Assim como aconteceu lá no Egito, quando Deus agiu, houve um despertamento ali através do pai de Moisés. Como era o nome do pai de Moisés? Me ajuda aí. Era o... Me ajuda? Quem lembra? Vocês lembram aí? Que senão depois eu pesquiso aqui. Nós pesquisamos depois. Era Miriam, né? E ali... Arão era o irmão, né? Isso, Arão era o irmão, mas o pai. Aí eu sei que eles oraram, buscaram um despertamento, a mão de Deus, e ali houve um despertar, houve um rendimento, uma rendição do povo, e aí Deus mandou o libertador. Então você percebe, num tempo de despertamento, é um tempo de restauração, mas também é um tempo de quebra de cadeias, né? O pastor está pesquisando aqui, André. Eu pesquisei na internet aqui, André. Diz que é Amrão e Joquebede. Isso, é isso aí. Através da família de Moisés, começou-se ali um clamor, né? E esse clamor chegou aos ouvidos de Deus, e ali houve uma restauração ali. E Deus ali, ele mandou o libertador. Então, você vê, esse despertamento, ele desencadeia uma série de bênçãos espirituais. Mas aí um ponto importante, que eu já vou passar para o pastor, para o Rubens, que dá andamento nesse tópico 1, é que nós precisamos estar percebidos, atentos, e tomar posse e se colocar, assim como o pastor já falou algumas vezes, surfar nessa onda aí do Espírito. Então, esse é o momento, irmãos, de nós entrarmos nessa onda e permitirmos que Deus desperte a nossa vida espiritual, né? O Luiz falou, vida de oração, vida de louvor, vida de consagração, né? Porque Deus, ele vai restaurar e ele vai nos levar mais para perto dele, para que nós possamos enfrentar as situações e ter uma mudança na nossa mente. Então, esse despertar que Deus faz hoje é uma ação miraculosa sobre as nossas vidas, né? E emana dele. É uma ação que vem direto do trono para alcançar e restaurar os altares aí do povo de Deus. É isso aí. Só para os irmãos saberem, antes do pastor fazer os comentários, estamos ao vivo, então o André vem com as perguntas aí que, de repente, a gente precisa pesquisar um pouco mais, mas é muito legal de ter essa participação desse trio aqui, né? E porque um complementa o assunto do outro. Então, antes do pastor já iniciar, já quero agradecer as pessoas que estão conectadas com a gente aí. Temos aqui nossa irmã Doraci, nosso irmão Nelson, o Keiler, nossa missionária Ivani Batista, o Elinho, o Rony está com a gente também, nossa irmã Conceição, o Paulo Alves, a Leninha, nossa irmã Elaine, nossa irmã Lia, a nossa irmã diaconisa Rosa Mangini também está com a gente. Então, que Deus abençoe vocês. Eu só consigo ler aqui os nomes dos comentários, então se você está conectado
não mandou comentário, manda um bom dia para a gente aí, que estamos acompanhando por aqui. Pastor, contigo. Bem, em primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, que a gente lembra muito aqueles que foram protagonistas, né, de grandes realizações, e muitas vezes você fazendo a leitura da Bíblia, você lê sobre o nome do pai de Moisés, nome da mãe de Moisés, mas o que mais fixa na mente da gente são aqueles que protagonizaram alguns eventos excepcionais e acaba ficando meio que obscuro um pouco o lado histórico no que diz respeito à questão de quem foi o pai, quem foi a mãe. Mas é interessante, né, o André fazendo a pergunta, a gente vai à pesquisa e ninguém é detentor de todo o conhecimento e sempre a gente procura fazer como fez Daniel, né? Olhar nos livros para que a gente consiga relembrar fatos históricos, né? E aquilo que Deus já tem falado. Isso é muito importante. Bom, gente, é assim, o que é esse despertamento, né? Na verdade, se fala muito sobre avivamento. E o despertamento, o despertamento espiritual, vamos considerar assim, é o botãozinho que aciona a realização do avivamento. Então, o despertamento é divino, é misterioso, mas existe, antes disso, um botãozinho que é acionado para que isso aconteça. A gente precisa sempre lembrar que Deus ele não vai agir porque nós estamos sofrendo. Deus não vai agir porque nós estamos passando dificuldades. Parece até estranha essas afirmações. Mas a realidade é que Deus só age quando há um clamor, quando há uma ação do homem em buscar a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura intercessores. Porque a ação divina é sempre em resposta de alguém que clama, de alguém que ora, de alguém que busca. E até a procura desse alguém é uma realização divina. Quando Deus quer fazer algo, ele vai mover o coração de alguém para buscar. Nós estamos na iminência de um dos maiores acontecimentos histórico e, podemos dizer assim, global, universal, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela já estando afirmada, escrita na Bíblia Sagrada, mas ela também vai acontecer em resposta de oração. Porque há uma palavra que é super conhecida no meio evangélico, né? Que é chamada de... Agora me faltou um pouco a lembrança, né? Maranata. Maranata. Quem não conhece esse termo? Talvez você pode até não saber o significado, mas Maranata. Maranata é um termo que se refere à oração. Deus, ele vai trazer a resposta dessa oração. Maranata quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Estamos vivendo aí toda um complexo de sinalizações de que este evento vai acontecer. E esse vai ser o maior avivamento que irá acontecer para aqueles que vão
ser levado daqui para as alturas. Mas mesmo esse avivamento virá por intermédio de um despertamento. Deus despertando a igreja para orar. Deus despertando o seu povo para buscar a misericórdia. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais se embrenhando em tantas situações em que a igreja ela vê uma situação desconfortável. Quando você percebe aí que o homem busca mais o distanciamento de Deus, em busca de tantas orgias, de tantas loucuras, afirmações malucas, não é, que a gente vê nos dias de hoje. O homem sem saber mais quem ele é. Não se sabe mais se nasceu homem, mas por dentro é mulher. Nasceu mulher, mas por dentro se sente homem. Que loucura! Que absurdo! Mas só que hoje é tudo normal. A igreja vive uma tensão tão complicada que poderíamos até comparar a situação da escravidão, ou melhor, de todo o cativeiro babilônico. Mas o Senhor, ele desperta pessoas. Quando o quadro social está desconfortável. Então Deus levanta homens, mulheres, para orar. Daniel vai em busca de pesquisar Jeremias, Isaías e outros profetas, outros escritos, e aí toma uma decisão. Precisamos orar. Aleluia. E Deus responde a oração e o Senhor começa a promover todo um avivamento. Deus começa a dar um despertamento, porque o propósito dele é avivar a sua obra, avivar o seu povo, para que o seu projeto, num todo, venha a ser realizado. Então, avivamento é algo misterioso, mas podemos dizer que é provocado. Nasce no coração de Deus, Deus levanta pessoas para que a sua obra possa ser realizada. Se você tem um problema familiar, você vai ver Deus agindo quando você se despertar para buscar a Deus. Aí Deus vai se mover. Ele não vai se mover porque você está sofrendo, repito, mas ele vai se mover porque houve um despertar no seu coração para buscar a ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se despertar, não é? Se humilhar, orar, buscar a minha face e tomar um novo rumo, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, avivamento vem como consequência de um despertamento que nasceu no coração do homem, ou melhor, de Deus, e moveu a ação do homem para que se levante um clamor ao Senhor. Amém? É bem legal isso que o pastor comentou, porque a lição mesmo fala sobre isso, que quem orou pelo despertamento, né? Na verdade, o Daniel, ele orou pelo futuro do povo, né? O tópico que o André estava colocando no tópico 1. Só que Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo, é Deus. O despertamento espiritual, ele emana de Deus. Por isso, ele usa instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Então, o despertamento quem traz é ele. Essa é a parte maravilhosa. André? É isso aí. Vamos, então, para o tópico 2, que o tópico 1 ficou bem legal, a exposição do pastor, seu complemento, né?
E a gente vê o tópico 2 aqui, ele fala as finalidades, né, do despertamento. Eu disse que os objetivos do despertamento seriam a salvação e a restauração, mas aí a gente observa, né, dentro dessas entrelinhas, como que acontece esse despertamento e os resultados dele dentro da nossa vida como indivíduos cristãos e como igreja, né? Então, o despertamento, ele vem para reedificar, né? Então, assim, o ministério, ele vem para reedificar aquele ministério, fortalecer a estrutura espiritual do ministério. Quando eu falo ministério, eu vejo que é o termo melhor para se usar para se definir igreja, né? Porque a gente tem essa mania de falar que eu sou da igreja tal, o outro é da igreja tal, mas não, igreja é uma só, não existe separação ou distinção de igreja. Nós somos de um ministério que tem uma visão dentro da... Nós somos do ministério do pastor Ivo Cruz, né, que tem ali qual que é a missão, né? A missão é mais assim evangelística, né? Esse é o foco principal da nossa comunidade, é levar o evangelho, né? E estruturar as vidas dentro dessa visão para que cada um seja um enviado, né? Dentro daqueles 4 pilares que o pastor sempre tem passado para a gente, que é o ganhar, discipular, e aí, me ajuda. E o Ganhar, enviar, consolidar, discipular e enviar. consolidar. Eu sempre esqueço porque são 4, né? Eu sei que são 4, aí eu vou falando, quando falta eu peço ajuda para os universitários. Não, mas tranquilo. Mas assim, é sempre lembrar, né, que ganhar e consolidar, né? Porque quando você ganha, você precisa consolidar. E o consolidar na verdade, fazer a pessoa entender que ele foi ganho. Então, ganho, o que nós poderíamos traduzir? Ele foi tirado de um povo que caminhava para o inferno para caminhar para o céu. E consolidar é fazer entender. Você entendeu que você estava indo para a morte e agora você está indo para a vida? Você entendeu que dentro de você tinha espíritos malignos agindo no seu interior e agora você tem o Espírito Santo? Você entendeu que o seu caminhar aqui e em direção à vida eterna está garantido em Deus? Então, essa forma, esse termo consolidar, é fazer valer aquele início, né? Você tirou o cara de uma situação e agora, mano, você entendeu isso aí, que você saiu, sabe? Aí consolida isso, é consolidar, é bater forte aí na mente, no coração, de que essa pessoa, ela já não mais pertence ao diabo, ela já não mais pertence ao mundo, ela já não mais pertence a si próprio. Olha, você saiu do centro da sua vida. Você convidou Jesus para ser o protagonista da tua história. É ele que está no comando da sua vida. A partir de agora, descanse nele. Descanse nele. E todas as vezes, e é até legal isso, todas as vezes que o cenário da sua vida estiver em um estado caótico, sabe, em uma situação ruim, Deus está chamando para um despertar, dentro do tema que a gente está falando aqui hoje. Porque a gente pensa num quadro nacional, na questão em pauta aí, o povo de Israel. Mas isso o Senhor deixou escrito para a gente pensar em um cenário mundial, como também para nós aplicarmos em um cenário familiar e até mesmo em um cenário individual. A visão de Deus sempre é a mesma. Você cai em uma situação difícil para que haja um despertar divino, para que você clame. E Deus virá, como ele sempre socorreu. Ele virá em seu socorro. Ele sempre vai ouvir
e vai responder. E é legal, assim, tipo, deixando assim só essa parte, né, André, que você citou. Você ganha, você consolida. Beleza. Aí você treina para que, através do treino, esse cara consolidado, ele consiga agora ganhar outros. E depois o envio é algo realizado pelo ministério, né? Pela igreja. Então aí a gente tem todo esse processo de um trabalhar divino na vida do ser humano, né? Que são os 4 pilares. Desculpe de eu ter colocado esse adendo. Faz parte, né, pastor? Porque os assuntos que a gente fala aqui na escola tem bastante ramificação, né? E é importante dar esses esclarecimentos, porque o senhor está falando aí da identidade, né, do nosso ministério, né? Para que a gente saiba também qual deve ser a nossa postura para fazer parte, né, da nossa comunidade. Isso é importante. E eu estava pensando, enquanto o senhor falava, né, eu estava pensando sobre a despertar, né? O senhor falou que a gente, geralmente, como igreja, como indivíduo, né, sempre vem uma situação difícil para despertar, e eu vejo assim, eu comparo como uma pessoa que está dirigindo, né? Eu fiz uma listinha aqui de frases e palavras que se enquadram dentro dessa questão do despertamento para que se alcance a finalidade, né, que é o tópico, e assim, reedificar, fortalecer, alinhar o propósito, restauração espiritual, fazer o homem se colocar como instrumento divino, endireitar as veredas. Então, assim, eu penso como uma pessoa que está dirigindo um carro à noite. Aí ela está no controle ali do automóvel, só que o que acontece? Chega um momento que o sono bate, né? Tá sempre ali naquela marcha, e chega uma hora que o sono bate e a pessoa ela começa a meio que perder o controle. Então, o tempo que ela ficou na estrada, sabe, o desgaste, a vida ali que está ali se desenvolvendo, se desenrolando, fez com que trouxesse aquele cansaço, o horário, né? Isso a gente compara a nossa vida cristã, vai indo, quando a gente percebe, a gente está meio que no automático. Aí, de repente, passa um caminhão do lado e dá aquela nada. Aí a pessoa desperta. E o despertamento, que eu vejo como é isso, é aquela questão que a gente vivenciou, foi se acostumando, foi se acomodando, foi pegando no sono, mas aí Deus vem e dá aquela buzinada, dá aquele impacto para acordar. E é interessante, a única diferença é que quando a gente desperta no trânsito, assim, né, a gente assume o controle. Mas quando Deus desperta a sua igreja, Ele quer assumir o controle, né? Ele quer tomar a direção, sabe? Endireitar a nossa vereda, ajustar o nosso altar, né? O pastor, né, a gente estava, na hora que eu cheguei para arrumar a parte técnica ali, né, o notebook e tal, eu estava ouvindo uma ministração falando sobre essa questão, né, do despertamento, e trazer esse domínio de Deus, essa restauração do altar, né? Então é quando as coisas elas começam a voltar para o seu devido lugar, e Deus ele começa também a entrar, a ficar na nossa vida no lugar que ele deve ficar, que é um lugar de controle. Deus ele é o cabeça, né? Deus ele tem o comando das nossas vidas, e quando a gente entra nesse sono, né, nesse descanso de vida, porque as coisas estavam tudo indo bem e tal, aí a gente tira o controle das mãos de Deus, né? E Deus, ele assume o controle, então ele reedifica, ele fortalece, ele alinha a nossa mentalidade com a mentalidade dele, e uma das coisas mais importantes que eu vejo é essa questão, ele restaura o nosso altar, né? Na verdade, ele nos instrui a restaurar, a atitude vem de nós, né? Como nós nos tornamos pessoas que se colocam como instrumentos de Deus, e alinhar as veredas, alinhar o nosso caminho e tornar mais sensível a nossa consciência. Aí o resultado de tudo isso é o quê? É restauração,
e é a salvação, é o livramento que Deus quer trazer para a sua igreja, para o seu povo, livrar das prisões e cumprir as suas promessas espirituais. Então, eu dentro desse tópico 2 aí, que é a finalidade, né, do despertamento, eu vejo tudo isso e como coisas tão importantes que a gente precisa se ater e ver, perceber que Deus, ele quer tomar o controle das nossas vidas, nesse despertamento. Amém. Pode dar continuidade aí, Rubens, pastor. Ok, então, seguindo aqui, acho que está bem clara a ilustração que você colocou do despertamento em relação ao carro, foi bem ilustrativo para a gente, porque, na verdade, é isso. Inclusive, teremos o culto dessa noite, tá, às 18 horas, vocês estão todos convidados para participar com a gente, e trataremos um pouco a esse respeito também, quando a gente fala que pessoas, né, a gente está falando desse assunto, e como eu falei, é uma revista de edição especial que a CPAD lançou para esse período, porque nós estamos vendo que por conta do distanciamento social que as pessoas precisam fazer, né, eles também estão fazendo um distanciamento social de Deus. Isso não pode acontecer. E a ilustração que a gente tem para essa noite é você imaginar assim, pensa que você está ali fazendo um churrasco, colocou carvões para acender a brasa, né? Colocou o álcool ali, manda fogo. Todos eles se aqueceram, ficaram até vermelhinho. Mas se de repente um daqueles carvões ali se separa do grupo, o que vai acontecer? Ele começa a ficar menos vermelho, vai ficando um pouco mais alaranjado, vai ficando um pouco mais cinza, até ele ficar um pouquinho preto e morreu. Então, o que nós precisamos é de um despertamento, de um susto, de uma buzina de um caminhão, como o André colocou, para que nós acordemos e voltemos a nos aproximar. O distanciamento social, gente, a questão de saúde, a preocupação de você em relação aos seus, à sua própria vida. Mas não é para perder a conexão com Deus. Você tem mais tempo nesse período para poder se aplicar, para ler a palavra do Senhor, para orar, para buscar conhecimento. E se você não tem feito isso, você precisa de um despertamento. Então, que essa aula de hoje possa trazer essa buzina de um caminhão para você. Rubens. André. Até queria que você, o pastor, comentasse um pouco também sobre duas coisas, né? É bem meio complicadinho. A gente percebe que isso, eu acho que em nós mesmos, e eu acho que todo mundo está passando por essa situação, você percebe que tá muito esquisita as coisas, entendeu? Tá meio perdido. Aquele negócio que você e a Tati ilustraram naquele vídeo lá que a gente passou no culto, né? Sobre os horários, sobre as regras e tal. Isso aí, se a gente seguisse, ia ajudar bastante, mas você percebe que as pessoas, vamos falar dos cristãos, né? Muito perdidos, então tá tendo muito desequilíbrio, vamos dizer assim, de rotina, desequilíbrio emocional. Nós estamos vivendo um momento difícil, são dias maus, né? Eu vou aproveitar para falar assim, particularmente, são dias difíceis, são dias maus, porque, por exemplo, no trabalho, a gente tem perdido bastante, assim, a questão, por exemplo, de ter os filhos em casa, aí você tem que ser o professor, você tem que ser o provedor, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da vida espiritual, tem que manter as coisas em ordem. Isso é uma transição, e assim, tem uma questão que o ser humano, ele não assim, acostumado com transições, no sentido que de mudanças bruscas, sabe? Você está indo nesse caminho e, de repente, tem que retroceder ou tem que mudar de direção. Essas transições, elas trazem um mal muito grande para o ser humano, né? E aí eu vejo duas coisas que eu queria que vocês comentassem. Sobre essas mudanças, sabe? Sobre essa dificuldade, sobre essa ansiedade que tem que ser instaurado e esse desequilíbrio emocional que muitos têm vivido. Na verdade, todos nós temos vivido e temos tentado nos adaptar, essa é a verdade. E também sobre a questão do mal.
o cristão ele não está preparado, eu vejo, né, por conta da crise mesmo, que é na crise que se revela o caráter do cristão. O pastor Rubens, o cristão ele não está preparado para enfrentar o mal, né? Que eu lembro muito de Jó, quando a mulher dele veio e ela falou, amaldiçoa o seu Deus e morre, mas ele falou, você está falando como uma louca, porque você recebe só o bem, mas o mal você não tem estrutura para receber. E a gente, às vezes, pensa que o evangelho é um conto de fadas, né? É tudo mil maravilhas, e não nos preparamos para os dias maus, né? Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Eu sei que é muita coisa, mas resumidamente, em síntese, né? O que vocês falam sobre essa questão desse desequilíbrio tão grande que tem gerado essa situação na vida do povo de Deus e sobre o mal, né? Que nós temos que estar preparados para enfrentar os dias maus também, né? Agora com vocês. Bom, em primeiro lugar, André, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo é uma forma do Senhor nos colocar na condição de refletirmos. Porque você mesmo fez aí a colocação, né? Hoje, o pai tem que ser o professor, sabe, aquele que está mais próximo. Justamente isso. Vamos olhar para aquela zona de conforto em que a sociedade vinha vivendo, né? Então, hoje nós estamos vivendo, embora que de uma forma forçada, aquilo que nós deveríamos estar vivendo, né? Que era essa atenção com o filho nos estudos, essa a proximidade com a família, esse momento de trabalhar isso, estar mais próximo daquela pessoa que Deus colocou para caminhar junto com você, porque o que tem acontecido anterior a esses fatos que estamos vivenciando? Pessoas que, mano, de repente tá ao lado, mas super distante. Família que estava reunidas, mas cada um em um mundo diferente. Entende? Então, vamos almoçar juntos? Vamos. Aí cada um com o seu celular, conversando com um cara que está super distante. Aí nada flui. Deus deu o quê? Uma buzinada. É o caminhão. Ei, acorda! O que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos? Vamos usar um termo mais... Vocês estão malucos? Como que pode pai, filha, esposa se reunir para um almoço, um jantar, e cada um ficar sentado no sofá, aquela que está na cozinha, o almoço está pronto, mas está lá, né? Mensagem, não sei o que e tal. Ei, gente, pai, estou aqui, né? Filho, estou aqui. Esposa, estou aqui. Aí, de repente, Deus fala assim, vou colocar esses caras todos no mesmo lugar. Eles vão ter que se ajustar. Então, eu vejo todo esse estresse causado por tudo isso é para que a gente se chegue no lugar certo. Sabe? Para a gente entender que é maravilhoso ir para a igreja. Hoje, querendo ir para a igreja, não se pode ir para a igreja. Entende? É para a gente entender muitas coisas na vida que não é do jeito que a gente pensa. Não é do jeito que nós estávamos vivendo. E que Deus possa trazer esse despertamento na vida da gente. E que a gente possa saber lançar sobre ele toda essa ansiedade, todo esse estresse que vem. Porque vem sobre todos. Que a gente consiga viver isso de uma maneira sábia, e eu vejo como um despertar de Deus para que a gente consiga viver melhor a vida um com o outro, né? Então, quantas vezes você negou um abraço para alguém e hoje você sente falta de um abraço?
Entende? Então, é a forma que eu vejo aí Deus trabalhando, a sociedade, mundialmente falando, né? Em todas essas questões. Deus criou a gente para vivermos felizes ao lado um do outro, compartilhando coisas maravilhosas, compartilhando coisas boas. E só para fechar essa minha colocação, a gente vê assim, pergunte para Deus, ou para você mesmo, se você entendeu, qual a razão da sua vida? Qual é a razão da sua vida? Por que você foi gerado? Por que você está nesse mundo? Para você viver para si próprio? Ou para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida? Então, quando a gente encontrar essa resposta, a gente vai conseguir entender. Olha que loucura. O mundo tem o hábito de declarar dignidade para aqueles que morreram. Quem morreu não precisa mais de declaração de dignidade, de reconhecimento daquilo que ele foi, que ele fez. O cara morreu, já era. Nós devemos entender que a manifestação de reconhecimento e de dignidade é para os vivos e não para os mortos. Então, se a gente reconhece isso, a gente melhora a nossa forma de agir, de falar, de pensar, de interagir. E a gente precisa ser empático o tempo todo para saber o que o outro está sentindo, o que está incomodando a vida do outro. Porque muitas vezes a gente não consegue ter essa sensibilidade para perceber isso. E em toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, a gente tem mais tempo para refletir, para pensar. Se está fazendo ou não, é uma questão de cada um. Mais tempo para isso nós temos. Para a gente poder saber o quanto é importante o ser humano. Ver em relação a isso que eu estou falando, que hoje o cara, ele morre e às vezes ele não tem nem, vamos usar o termo, né? O termo, a dignidade de um sepultamento digno. É Deus mostrando, gente, que não adianta ficar com a demonstração de que, vou fazer o meu melhor para esse cara que morreu. Faça o melhor para esse cara que está vivo. Para a esposa que está caminhando com você. Para o filho, para o irmão que está com você. Porque depois da morte não adianta fazer mais nada por aquele camarada, porque a dignidade dele e a honra dele está mantida e registrada nos céus. Então, o que você fizer, mesmo que você coloque ele em um sepulcro banhado de ouro, não vai resolver nada. Agora, enquanto há vida, há um compartilhar constante, há um compartilhar divino, e a gente precisa reconhecer isso, não é? Então, dentro dessa sua colocação, André, eu vejo a importância disso, né? Da gente, ao invés de se estressar, é conversar com Deus. Deus está dando uma buzinada para a gente poder acordar para a vida, meu. Você está no controle de uma família, conduzindo pessoas, e adormecido pelos problemas ou pela prática, sabe, daquilo que é comum, em uma zona de conforto, você está ali tranquilo. Às vezes magoa alguém com a palavra, às vezes distancia outro, sabe? Como se nada tivesse sentido. Mas Deus, ele nos dá
um chacoalhão com tudo isso para que a gente possa despertar, né? Esse buzinar que você colocou aí é muito interessante, André. Um buzinar para que você que está no controle da sua família, sabe? Acorde. Acorde. Faça isso para a glória de Deus. Seja um esposo autêntico para a glória de Deus. Seja um filho para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se você perder, perca com honra para a glória de Deus. Se você ganhar, para a glória de Deus. Faça tudo para o louvor e para a glória e para a honra do Senhor. Nós vemos aqui que é esse tópico 2 que fala sobre isso. Que há um objetivo, salvação e restauração. Então, quando há um investimento com esse objetivo, há uma mudança. E nós vemos uma lição mesmo falando, olha, o Espírito Santo veio e trabalhou na vida daquela mulher samaritana. Trabalhou na vida daquele camarada que estava, o Zaqueu, o publicano. E olha o resultado. Aleluia. E muitas vezes a gente faz algo em busca de um resultado que nos interessa, que nos é conveniente. Mas o objetivo que deve ser alcançado é mudança de vida, é transformação de vida, é restauração de famílias, é restauração de lares, é você se preocupar em como você está criando o seu filho, a sua filha. É saber dar a repreensão certa, é saber dar a correção certa, mas nunca esquecer que tudo isso se faz por amor, não por ódio, não por rancor, mas por amor. Se você fizer uma correção em seu filho, com o intuito de estar revoltado, você está errado. Você provoca a ira dele. Mas se você faz por amor, até mesmo aquela correção, ela vai ser muito bem-vinda na vida daquele menino, daquela menina. Faça para a glória e honra do nome do Senhor. Então, essa reflexão a gente tem que levar no nosso dia a dia. O que você está fazendo é o melhor que você poderia fazer? Se não for, reveja tudo isso. Então, Deus, ele nos dá, só para fechar, ele nos dá um tempo de reflexão, que é esse tempo que a gente está vivendo, para melhorar. Quem sabe, tomara que seja isso, que depois desse despertar de Deus, o Senhor possa vir buscar a sua igreja. Espero que seja. Quem sabe o Senhor está nos moldando e nos dando aquela buzinadinha para darmos uma ajeitadinha, né? Para que a gente, olha, agora chegou o momento. Eu vou te levar. Igreja amada. Aleluia. E a nossa esperança é essa. E que possamos viver intensamente isso. Amém? Então é assim, as colocações que eu faço em cima dessa realidade que a gente está vivendo. O estresse, lógico, tem pegado todos. Mas é a hora de colocar esse estresse aí aos pés da cruz. Eu, essa madrugada mesmo, acordei, chorei aos pés do Senhor, porque a gente percebe a necessidade de cada um, né? Então, que Deus possa fazer a gente entender o seu propósito e a gente consiga viver isso intensamente. Amém? Se eu tinha que comentar alguma coisa, André, eu vou comentar que belas palavras que o pastor colocou para a gente aí, e não tem nada a acrescentar. Só dar continuidade à nossa lição aqui. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. E, por favor, gente, a gente está aqui acompanhando os comentários. Podem colocar aqui o comentário de vocês. Vocês acham que faz sentido essa aula que nós estamos fazendo para vocês hoje, o despertamento, as colocações que o André fez de questionamento, o esclarecimento do pastor, faz sentido para vocês? Escreve aqui para a gente acompanhar. Falei o nome das pessoas que estão com a gente.
Eu também tenho a nossa irmã Iracema, que está aqui na live com a gente, nosso irmão Ítalo também está com a gente aqui, nossa irmã Evelyn, e aí já tivemos comentários também da Leninha, que fez bastante comentários aqui com a gente, nosso irmão Nelson, o Rony, nossa irmã Ivonete, que até a Leninha colocou, né, que às vezes é preciso se isolar do ser humano, e às vezes esse momento que você parou pode ser que seja isso mesmo. A gente se isola do ser humano para tentar nos acharmos quem somos nós mesmos e fazer um alinhamento com Deus. Então, até a palavra do Senhor fala, quando você for orar, feche a porta do seu quarto, para que você tenha um relacionamento com Ele. Então, acho que é mais ou menos nessa linha. Mas, continuando aqui, em relação à lição, o item 3 fala que o despertamento, ele traz aí recompensas, e essa parte que eu achei bastante interessante. O item 3 fala que Deus cumpre as suas promessas, que através do rei Ciro, através do despertamento que ele recebeu, Deus pode cumprir a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Então, isso já foi uma ação, né, de acordo com uma atitude que o rei Ciro teve ali. Deus renovou as promessas de bênçãos para o povo dele, e Deus também renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração. O André estava comentando, eu estava até aqui pensando, em relação, quando a gente está, André, numa zona de conforto, tá tudo bem, cara, não tem problema nenhum, ali tá tudo certo. Aí o pastor colocou assim, Deus criou a situação e para a gente poder ter um realinhamento com ele, porque, é verdade, tá tudo bem, tava tudo tranquilo, ninguém estava pensando mais nem na volta de Cristo, pastor. Estou pensando em trabalhar, de ganhar dinheiro, de trocar de carro, de comprar uma casa, de comprar uns cavalos, umas vacas, poder tirar o leite dela, fazer mais dinheiro, e é só isso. Tá todo mundo pensando na sequência. Gente, o mundo não foi criado hoje. Nós já estamos no ano de 2020, pós-Jesus. Teve muitos anos antes aí de Jesus. Então, o mundo não foi criado hoje. Você não precisa inventar a roda, como a gente costuma falar, né? A roda já existe. Segue o curso. O que você precisa fazer aqui hoje é realmente voltar, como diz a palavra do Senhor, às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Se coloque diante de Deus, buscando um despertamento, porque o Senhor está aqui hoje chamando a sua atenção. A buzina do caminhão, aí! Acorda, gente. Desperta, tu que dorme, enquanto ainda é tempo. Porque, então o pastor colocou assim, gente, quando eu morrer, faz um favor, não precisa levar flores para o meu caixão. Me entregue flores em vida. Traga aqui um agrado. O pastor falou do abraço. Pô, eu queria dar um abraço agora em vocês. Ontem encontrei uns amigos aqui, na porta de casa. Pô, que vontade de dar um abraço nos caras, meu. E não podia. Fala aí, André. Não podia. Então, enquanto pôde, você deu? Se deu, maravilha. Se não deu, você perdeu o tempo. Então, quando voltar a situação, que você possa realmente acordar para a vida e fazer valer a pena. Então, essa lição de hoje, aliás, como eu falei, toda essa revista nos traz uma clareza sobre os tempos de crise. Então, eu quero que nós estejamos atentos aqui e convide mais pessoas, gente, para estar aqui nessa sala com a gente. É bastante interessante esse material que a gente traz para vocês, as perguntas que vocês colocam para a gente aqui, a gente quer trazer esclarecimento, e também, se não for a questão, a gente busca a resposta, né, André? A gente se alinha aqui, né, pastor? Para poder trazer isso mesmo, que o nosso objetivo é fazer com que a palavra do Senhor esteja clara no coração de vocês. E quanto mais nós passamos para vocês, mais nós aprendemos. Estava conversando com o pastor a esse respeito. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E, gente, antes da palavra sair para vocês, já veio para mim. Já foi tratado comigo. Então, é maravilhoso tratar com vocês essa palavra do Senhor. E seguindo aqui no fluxo da lição, André, o item 3, acho que está bem claro em relação à questão das recompensas que nós temos, né? Eu só queria seguir aí, porque a gente só tem mais 13 minutinhos para poder fechar a lição de hoje. Então, vou aproveitar para comentar acerca do ponto 3, né? E já ir para o 4. O Rubens deu uma pausa ali. Então, eu gostaria de comentar do ponto 3 para ir para o ponto 4 o seguinte, irmãos, que assim, olha, Deus, ele tem promessas para nós, como igreja. Só que é interessante, assim, que aí eu pergunto para você, você tem promessas de Deus para a sua vida? Então, pensa um pouquinho.
pensa, quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Tem pessoas que têm promessas, já ouvi dizer, que tem promessas de ir para o exterior, fazer algo, cumprir um propósito da sua vida no exterior, num país distante. Para outras pessoas, eu já ouvi pessoas dizendo que Deus me prometeu um filho, né? Pessoas que têm dificuldade um casal, né, que tem dificuldade para ter filhos, e aí Deus vai e promete uns filhos, né? Para outras pessoas, eu já ouvi comentários assim de pessoas dizendo que Deus prometeu chegar a posição altas profissionalmente, né? Ser uma pessoa de posses, uma pessoa poderosa, né? Então, a gente ouve diversas coisas, mas a gente precisa lembrar que as maiores promessas, as principais promessas que Deus tem para a vida do ser humano, elas são promessas espirituais. Elas não são promessas materiais. Por quê? Porque Deus, ele não foca a sua ação, o seu propósito, simplesmente dentro de coisas materiais, porque essas coisas, elas são passageiras, né? Deus, ele tem o seu foco principal em trazer promessas, em fazer cumprir promessas nas nossas vidas, promessas espirituais, né? Então, eu falo para vocês que estão aí, né? Poderia citar os nomes aí, irmão Nelson, né? Rony, todos que estão aí, né? Eu estou vendo aqui os que estão mais perto aqui dos comentários, né? O Ítalo, uma Conceição, Lia. Quais são as promessas que Deus tem para vocês, para nós, né? As promessas de Deus, elas são batismo com o Espírito Santo, unção, poder espiritual, poder contra as potestades das trevas, reinar junto com Cristo na glória nos ares, sabe? Dons espirituais para edificação da igreja. Essas são as verdadeiras promessas. Fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, né? Fé, bondade, mansidão, domínio próprio, vida próspera dentro do padrão divino, não dentro do padrão que o mundo estabelece. Essas são as verdadeiras promessas de Deus. E nesse tempo de despertamento, eu falo para vocês, se vocês despertarem, se colocarem, como o pastor falou, se humilhar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, Deus cumprirá as suas promessas. E são essas promessas que são as maiores e as principais que ele tem para a sua igreja, para o seu povo. Bênçãos espirituais, fortalecimento, alegria, paz de espírito, sabe? Conhecimento, discernimento de espírito, discernimento espiritual, ferramentas que vão te ajudar a caminhar, que vão te ajudar a focar naquilo que realmente é importante, ou seja, o que é importante, aquilo que você coloca para dentro, aquilo que realmente vale a pena trazer para dentro de você, que é o amor à sua família. O pastor falou algo muito interessante, que nós estamos vivendo hoje, fazendo coisas hoje que nós deveríamos fazer no nosso dia a dia, independente de quarentena, de situação de isolamento. É realmente isso. Hoje nós temos mais oportunidade de amar mais a nossa família, de nos dedicar mais às coisas que realmente valem a pena, e que nós possamos focar nisso, não focar no prejuízo, nas dificuldades, porque, irmãos, isso independe de crise, nós sempre vamos enfrentar situações de dificuldade, porque nós estamos no mundo, e no mundo teremos aflições. As nossas aflições sempre são, para nós, maiores do que a do outro, né? Mas sempre viveremos aflições. Então, que nós possamos focar nossa vida naquilo que é bom, naquilo que é importante, que é a nossa família, né? E não nos fechemos, não vamos permitir que a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual seja abalada pelas coisas desse mundo, pelas crises que esse mundo traz.
uma das lições mais importantes que eu vejo na palavra de Deus é que aqueles que foram servos de Deus, eles não se permitiram ser frutos de um meio. O meio que nós estamos vivendo hoje é um meio caótico, mas Deus te chama, te desperta para você brilhar e para você receber as promessas que Ele tem para a sua igreja. Dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, fortalecimento, unção, fé. É isso que Deus tem para a sua igreja. E isso nos traz, como diz o tópico 4, né? Nos faz ser mais obedientes à palavra, nos traz mais intimidade. As promessas de Deus, nós nos abrimos para as promessas de Deus, isso nos traz mais intimidade, nos torna mais obedientes, nos torna mais fiéis a Deus. Esses são os comentários, e para mim foi uma rica lição essa que nós estudamos hoje, e passo para o pastor, para o Rubens, para fazer suas conclusões aí e encerrar, tá bom? Binho, quer falar? Na verdade, essa lição de hoje como todas as outras, mas é engraçado que essa semana, para mim, particularmente falando, é algo que está bastante ligado em relação a esse despertamento. Como eu falei na semana passada para vocês, eu comecei a buscar esse despertamento, comecei a entender o propósito de Deus para minha vida nesse período. E o legal é que ainda está em tempo, como é uma frase que eu tenho ouvido bastante, nunca é tarde para começar. Então, se você não buscou por esse despertamento, não é tarde ainda. Você pode começar hoje. Você está ouvindo hoje sobre isso? Ok. Comece, acorde mais cedo, leia a Bíblia, você busque o revestimento espiritual para você, que você possa se dedicar mais à sua esposa, ao seu esposo, ao seu filho, ao seu pai, à sua mãe, que estão perto de você hoje, porque muitos gostariam de ter essa oportunidade, não tem. Amanhã realmente pode ser tarde. Então, por favor, dê atenção a isso. E, mais especificamente falando na fé cristã, o dia de hoje, o pastor usa muito essa frase, é o presente de Deus para você. Então, valorize o presente, valorize o hoje. Eu aprendi isso, uma frase que eu levo para mim, que quando você escuta a sabedoria de alguém que está falando, você adquire a experiência daquela pessoa para você. Eu, graças a Deus, tenho orgulho de dizer que adquiri a experiência do meu pai desde cedo, quero continuar adquirindo a sabedoria que ele adquiriu de Deus, que isso é um dom, para que eu possa saber como viver melhor cada um dos meus dias. Não sei, você também não sabe quantos dias o Senhor tem para você aqui na Terra. Então, desperte enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo, que o Senhor possa trazer mais conhecimento a você e que você possa realmente buscar dele a capacidade de entender a palavra dele e entender o momento que ele está trazendo para você hoje. Então, se cuide, esteja aí seguro na sua casa, mas não desconecte de Deus. Não pode ir para a igreja nesse momento? Ok, mas esteja ligado na palavra de Deus, esteja ligado aí nas conexões. Hoje nós estamos numa facilidade muito grande de internet para assistir as lives que nós estamos assistindo hoje. Busque materiais de conteúdo. Não fique perdendo tempo nos feeds de redes sociais. Aliás, é uma perda de tempo. E em relação à televisão, a mesma coisa. Não perca o seu tempo. O seu tempo é muito precioso. A única certeza que você tem, se Jesus não voltar antes, é que você vai morrer. É a única certeza que você tem. Então, do período que você nasce até o período que você vai embora, seja por arrebatamento ou por morte, faça valer a pena a sua vida. Faça realmente você ter estado aqui nesse período, mandando lá para cima, lá para Deus. Como na nossa igreja a gente costuma falar muito sobre isso, as sementes que você manda, não é só aqui na terra, tudo que você fizer aqui, vai ficar. Você não vai levar nada. Até a música do Apocalipse que fala, né? No paletó de madeira, que é o caixão, não cabe nada. Não vai levar nada. Então, que você possa mandar lá para o céu, ali, aquilo que vai ser plantado, que vai fazer brotar, que Deus vai fazer assim, ó, esse passou pela prova, pelo fogo e não foi queimado. Ouro, prata, você mandou para o Senhor as suas obras, aquilo que você colocou no seu dia a dia. Então, desperta hoje, que é tempo, que você possa realmente buscar o discernimento do Senhor e agir conforme a palavra dele tem mandado. Nós não somos perfeitos, tá? Eu não sou perfeito, eu tenho falhas como qualquer outro ser humano, mas o que eu quero é buscar a cada dia ser um ser humano melhor.
que eu quero a cada dia buscar ser um cristão, ter a mente de Cristo, que eu quero me espelhar em Daniel, na forma que ele orava, quero me espelhar em Salomão, na forma que ele buscou a sabedoria de Deus, nos homens que Deus deixou ali, a Bíblia, para que nós buscássemos referência. Eu não vou ser um Salomão, eu não vou ser um Daniel, eu serei e sou o Rubens, mas que eu possa adquirir um pouquinho de cada um deles, e acima de tudo ter a mente de Cristo. Então, que seja para vocês isso daí hoje. Deus abençoe. Amém. Pois é, então nós estamos encerrando já a escola de hoje, e eu quero deixar já aqui um pedido, né, para todos, para que a gente faça o melhor sempre, sempre. Eu vou precisar nesses dias cuidar um pouco da minha saúde, né? E eu uso agora esse momento para pedir a oração de cada um de vocês, porque eu vou precisar fazer uma cirurgia que não é tão simples, né? Uma cirurgia cardíaca e enfrentar uma situação bastante complexa, né? Coisa que eu comecei no finalzinho de abril, já fazendo exames pré-operatórios. E aí o que eu peço, né? Que vocês orem. Eu estabeleci, segundo o que senti no meu coração, de em outubro realizar uma grande cruzada. E isso está no meu coração, e que se estiver no coração de Deus, agora a gente coloca à prova, então eu vou retornar com força para poder realizar. E se por acaso não estiver no coração de Deus, foi bom o tempo em que nós passamos juntos, foi uma honra, mas eu sei que estando aqui ou não, aquilo que nós temos que fazer como igreja, nós devemos fazer enquanto estamos vivos. Enquanto nós temos força, enquanto nós temos garra, e eu glorifico a Deus que isso nunca me faltou, mas eu coloco isso diante de Deus e diante da igreja. Se Deus está com o propósito de dar um grande crescimento para esse ministério, através da minha vida ministerial, o Senhor me trará com força. Mas também, se Deus ele não tiver nada para fazer que realmente impacte, venha impactar, eu prefiro que o Senhor me tenha nos seus braços. Eu orei pela manhã, pela madrugada, e não entendi algumas coisas, porque a nossa mente humana ela não alcança a mente divina. Mas eu quero que o Senhor ele realize a sua obra. Em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor cumpra a sua vontade. O meu coração sempre esteve em cumprir a vontade de Deus. E o que tiver fora disso, para mim não me interessa. Interessa cumprir a vontade dele. Eu peço oração para vocês.
não é por ser um pastor que eu sinta que não deva fazer isso. Paulo foi um dos maiores apóstolos e ele pediu para que a igreja orasse, para que o Senhor realizasse aquilo que estava no propósito dele. E é isso que eu quero. Que Deus abençoe vocês. Estaremos participando da Santa Ceia e eu vou, a partir de amanhã, vou dar sequência a uns exames que eu não pude fazer por conta dessa Covid, e que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos cumprir o propósito dele, nunca o nosso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem colocado mesmo aí, em relação à situação dele, nós já temos orado, assim como a igreja colocou aqui em muitos comentários, agradeço a vocês pelos comentários, e Deus tem o plano dele para tudo, mas como a gente sempre fala, eu sou alguém muito racional, até a esposa fala que eu sou bastante racional, e quem está falando aqui é meu pai, e eu tenho o maior amor do mundo por ele, mas eu não sou tolo de pensar que meu pai viverá para sempre. Então, assim como Deus estendeu a vida anos de vida ao rei Zedequias por mais 15 anos, eu creio que Deus vai fazer do meu pai, o tempo que ele programou na terra vai se cumprir, conforme Deus programou, assim como a Raquel acabou de colocar. Então, pastor, vai nessa força, Deus está contigo, Deus tem um chamado muito grande para a sua vida, esse ministério está no coração de Deus, o projeto que Deus colocou, desenhou, vai acontecer, então nós estamos orando. E se Deus, a partir do momento que ele decidir seguir de uma forma diferente daquilo que nós pensamos, nós também aceitamos, porque o melhor de Deus para nós é sempre, por mais que nós não entendamos, né, ou naquele momento não entendermos, o melhor que ele tem para nós é realmente o melhor para nossa vida. O que ele tem projetado é o melhor. Então a gente aceita em nome de Jesus. Amém. É isso. Eu coloquei uma data, outubro, se tudo correr bem, nós vamos fazer uma grande cruzada. E se por acaso não tiver no coração de Deus, eu vou ficar sabendo, vocês vão ficar sabendo, né? O importante é que Deus cumpra a sua vontade. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe, gente. Foi um prazer. Desculpe aí desse momento emotivo, mas sempre fui franco, sincero e quero continuar sendo. Amém. Para mim, homem chora, principalmente quando ele sente a presença de Deus. Deus abençoe. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Eu quero só também declarar que o nosso coração é reto com o coração do nosso pastor. E nós temos aprendido no decorrer aí desses anos que a nossa força vem de Deus e é Ele que traça os planos para a nossa vida. E eu tenho certeza que, pastor, pela sua vida ministerial, pela sua vida diante de Deus, com certeza Deus ele vai agir da melhor forma e com certeza nós vamos nos alegrar por tudo aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo na sua vida, porque Ele tem o melhor, os planos dele são mais altos do que o nosso, e com certeza Deus ele vai se revelar na sua vida, neste momento que o Senhor está passando, e o nosso coração, o propósito do nosso coração, a vontade do nosso coração é que o Senhor viva e viva muitos e muitos anos, que o Senhor não só acrescente 15, né, igual do Zedequias, mas acrescente muito mais com vida e saúde, sabe, e paz no seu coração, pastor. Esse é o desejo do nosso coração e com certeza nós vamos estar juntos acompanhando aí a sua trajetória, assim como temos ficado no decorrer de todos esses anos aí, tá bom? Irmãos, Deus abençoe vocês e vamos orar. Esse é um momento que é único, né, que a gente tem uma oportunidade como igreja, uma responsabilidade como igreja de interceder pela nossa liderança, né? Não somente pelo pastor, mas pela pastora também, que está junto, pela família pastoral. Então,
que você estenda as suas mãos aí onde você está, agora, sobre a vida do nosso pastor, da nossa pastora, e nós vamos orar nesse momento, e vamos agradecer a Deus pela vida dele, pelo propósito de Deus na vida dos nossos pastores, e que seja feita a vontade dele, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este rico momento, por essa oportunidade, em que o Senhor, Pai, esteve aqui falando conosco através da tua palavra, do teu ensinamento. E neste momento nós queremos apresentar, Senhor, a vida, Pai, do nosso pastor, que tem sido durante toda a sua trajetória um canal de bênção, Senhor. E nós, Pai, o nosso coração é que este momento não seja o momento, Senhor, de um ponto final nessa trajetória, mas que seja um momento, Senhor, em que o Senhor coloca uma vírgula e começa, Senhor, e dá continuidade a essa história, Pai. Então, mas que seja feita a tua vontade e que o coração do teu servo descanse diante de ti. Que o Senhor possa cobri-lo com o teu amor e que o Senhor revele o seu amor ainda, Pai, nesse tempo, e que o Senhor, Pai, também mostre, Senhor, o amor que a tua igreja tem pelo teu servo, Senhor, através das atitudes, Senhor, atitudes de fé diante da tua presença. Nós, Pai, como igreja, Pai, como igreja tua, Senhor, igreja amada, entregamos a vida do nosso pastor nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, e que o Senhor conforte em tudo, Senhor, o coração do teu servo, Pai, e fortaleça diante de toda e qualquer circunstância, porque tu és o Deus poderoso, tu és aquele que estás no controle de tudo, Pai, e nós confiamos em ti, em nome do Senhor Jesus. Despede-nos em paz, debaixo da tua proteção, guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É isso aí. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, hein? Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre toda a igreja do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos. Gente, Deus abençoe vocês. E, pastor, a Elaine fez um comentário que eu quero finalizar com isso, que Deus, ele tem o plano dele. E ela comentou que o Senhor é o milagre de Deus. Eu estava aqui lembrando, né? O cara que nasceu teve início de paralisia infantil e Deus fez um milagre, deixou um sinal na perna e no pé para que ele lembrasse daquilo que Deus fez e mostrasse para o mundo que o Senhor o curou. O cara que caiu no fundo do poço quando tinha 2 anos e o Senhor o fez submergir para que a sua mãe o pegasse. O cara que passou pelo fogo, literalmente queimado no fogo, e Deus trouxe a vida, Deus restaurou e deu um ministério. Esse cara é o pastor Ivo. Essas são apenas algumas das histórias do milagre de Deus que nós temos aqui. Então, Deus tem um plano na sua vida, isso eu não tenho dúvida. As vidas que o Senhor já trouxe para o Evangelho, através de vocês, as vidas que vieram para o Evangelho através do Senhor, são incontáveis já. Assim como a gente não consegue contar a quantidade de cabelo da nossa cabeça, eu sei que o Senhor não consegue listar quantos foram aqueles alcançados através da sua palavra em relação à salvação de Jesus. Então, Deus tem um propósito na sua vida, e o tempo dele é determinado por ele, e nós não ficaremos sabendo o planejamento que ele tem, a não ser que ele nos conte. Então, como o André falou, descanse o coração, até ri aqui, porque o coração é aquele que o Senhor vai operar. Então, descanse o coração em Deus, o coração foi ele que fez, o corpo foi ele que fez, descansa. O que eu acho interessante em tudo isso, Rubens, é assim, é que a vida da gente, ela não tem, como fala, maquiagem. A vida da gente não tem maquiagem. Então, é assim, a realidade é a realidade. Por exemplo, se Deus ele tem um projeto, está no meu coração. Amém. Fazer esse trabalho, se eu tivesse com a intenção de Deus, me leva logo, eu não iria fazer uma programação após uma situação dessa. Eu acredito no milagre. Aleluia. Mas o que eu quero dizer é assim, que para mim, a minha vida não interessa se não for para ser aplicada em resultados de almas, de vidas para o reino do Senhor. Então, se não há no projeto de Deus essas conquistas que almeja o meu coração, então eu prefiro que o Senhor fale, para por aqui. Porque eu quero ver
coisas maiores através da minha vida. E é lógico que eu só verei se estiver no coração de Deus. Como a minha mente é humana, limitada, e eu não consigo saber o que está no propósito divino, então eu coloco a minha vida à disposição daquele que é dono. Então, essa é a minha colocação. A gente se emociona, é lógico, mas essa é a minha colocação, muito sensata. Não estou querendo fazer jogo emotivo, ao contrário. Estou colocando aqui, Deus, se é a tua vontade, eu estou aqui para viver. Se é a tua vontade, eu estou aqui para morrer. Porque a morte, para mim, também é vida. Eu uso as palavras do próprio apóstolo São Paulo, que eu sou um cara que admiro muito esse apóstolo Paulo por tantas sabedorias, tantas coisas lindas que ele tem deixado como legado, como herança para a igreja. E a gente vive isso, eu prego isso, eu vivo isso, e quero que vocês também sejam assim, e eu tenho percebido que vocês são. Que Deus possa honrar sempre o nome dele na minha vida, na vida daqueles que o Senhor tem colocado como discípulos, liderados, orientados, que acima de tudo, gente, fazer enquanto é vivo, enquanto tem força, enquanto tem garra. Então, esse é o meu pensamento, é o meu estilo de vida, não apenas um pensamento, e eu quero que Deus seja honrado na minha vida através disso. É só isso. Então, é como eu volto a dizer, não é um jogo de emoções, de sentimento. Não, eu não tenho necessidade disso. Mas sim, quero que a vontade de Deus sempre seja prevalecida em minha vida. Que Deus abençoe, que a paz do Senhor reine no coração de todos. E até a Santa Ceia. Até mais tarde, 18 horas. Deus abençoe.